aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo sobre língua portuguesa e hoje para a gente voltar com o nosso assunto sobre variações e incorreções para solucionar questões de uso da língua. Então a gente vai ver mais 5 pares hoje sobre elementos de dificuldade na escrita e na enunciação, na comunicação efetiva entre as pessoas, para que a gente possa solucionar e vocês possam ter essas comunicações de maneira bem mais profícua com os seus pares, certo? Muito bem. Então hoje a gente vai começar com a expressão faz ou fazem, tá? Gente, o que a gente tem que pensar quanto a essa expressão? Eu preciso identificar se existe um sujeito na oração para utilizar o verbo como singular ou como plural, tá? O verbo faz, pessoal, quando ele leva a ideia de tempo, ele é um verbo impessoal. Então ele não tem sujeito, ele vai sempre ficar no singular. No entanto, quando a gente constrói frases e relaciona com o sujeito, ele vai variar de acordo com esse sujeito, certo? Olha a primeira frase. Cara, faz anos que não nos vemos. Tá? O vemos está relativo ao nós, né, que está oculto na segunda oração. Mas o faz, pessoal, ele está levando essa ideia de tempo, né? Faz anos, há anos que não nos vemos. Então, nesse caso, o verbo tem que ficar no singular, porque ele é um verbo impessoal, ele não tem sujeito. Tá bem? Na segunda frase, eles fazem o que nós pedirmos. Aí sim, o fazem está se relacionando à palavra eles. E nesse caso, aí tem um sujeito exposto e por ter um sujeito, ele vai poder executar a ação frente a esse sujeito. Portanto, se o sujeito está no plural, o verbo também estará. E no último exemplo, o amor faz coisas inacreditáveis, né? O verbo fazer, ele está no singular, mas ele também tem um sujeito que está no singular, que é a palavra amor. Portanto, ele concorda com este sujeito, certo? Gente, agora a gente vai ver 2 telas sobre os porquês, tá? Só para a gente relembrar e tentar não esquecer mais sobre o uso deles, tá bem? Vamos começar com os 2 porquês que são juntos, né? O com acento e o sem acento. Ele está meio mal hoje porque seu time perdeu. Vejam que esse porquê aí, né, ele está começando uma justificativa para a oração anterior. Então ele age como uma conjunção, tá? Esse porquê conjunção, todas as conjunções, pessoal, são palavras átonas originalmente, então elas não levam acento, certo? Por isso que, por exemplo, na palavra mas, né, o mas conjunção não tem acento. E o mas adjetivo, né, que caracteriza a pessoa má, pessoas más, ele leva acento. Então, aqui nesse caso, o porquê, por ser uma conjunção, ele é, então, sem acento. Já o porquê junto com acento, pessoal, ele entra como um substantivo, certo? Então, ele vai substituir a palavra motivo. Olha a segunda frase. Ele não me disse o porquê de sua tristeza. Tá? Ele não me disse o motivo de sua tristeza. Quando a gente pode fazer essa substituição, a gente tem, então, uma palavra substantivo, uma palavra nominal, uma palavra que é tônica. E aí ela ganha o acento tal qual, né, é de acordo com a regra das acentuações, tá bem? Então, é uma oxítono, terminou em E, portanto, vai levar acento, tá? Depois a última frase ali, pessoal, porque eu quero, disse o bebê, a gente pode ver que porque eu quero, né, é uma explicação para algum fato que foi dito pelo bebê, supondo, né, que ele falasse. Então, aquele porquê ali, apesar de estar no início de frase, ele é sim uma conjunção explicativa. Portanto, ele vai ficar junto e sem acento, certo? Depois, a gente tem os porquês que são separados, um com acento e outro sem acento. Ambos fazem referência à pergunta, tá, pessoal? Pode ser pergunta direta ou indireta, mas o porquê sem acento, ele vai se colocar no início, no meio da frase, enquanto o porquê com acento vai se colocar no final e devido ao choque com a pontuação, vai se forçar a pronúncia dele e a partir disso ele ganha um acento, tá? Então, ele disse porque não queria vir, o porquê está no meio da frase, está trazendo uma pergunta, pode estar substituindo a expressão por qual motivo. Então, ele é um porquê separado, sem acento. Ele não queria vir por quê? Vejam que até na hora da enunciação a gente faz uma força um pouco maior quando coloca o que no final. Então, esse porquê no final da frase, ele é separado, ele é com acento por trazer essa pergunta também, e está no final da frase. E a última
expressão que nós temos ali. Por que a gente faz isso? O porquê está no início da frase, está gerando uma pergunta, então ele é separado e sem acento. Muito bem, pessoal. Daí a gente tem outra expressão que é muito curiosa na nossa fala, no nosso cotidiano, que é a expressão haver, né? A gente fala muitas vezes, né, que isso aí não tem nada a ver, né? Puxa vida, deve haver uma forma de a gente fazer alguma coisa. A enunciação é a mesma, mas as condições de uso levam a significados diferentes. Portanto, a gente vai ter escritas diferentes para eles também. Olha a primeira frase. Isso não tem nada a ver com o que falei, tá? Isso não tem nada a ver com o que falei. Esse haver aí significa que não tem relação com alguma coisa, não tem nada relacionado àquilo que foi dito. Então, haver separado, ele tem a ver com a expressão, né, relação, que tem a relação com algo, tá? Já o haver do verbo haver, ele é relativo ao verbo existir, ao significado de existir, né? Então, quando eu digo deve haver algo que possamos fazer, é a mesma coisa que eu dissesse deve existir algo que possamos fazer. Portanto, a gente tem que usar o haver com H, que é relativo ao verbo. Só para ilustrar isso, olha a terceira frase. Há inúmeras pessoas vendo isso, que é do verbo haver, que dá a ideia de existir, né? Então a gente usa o verbo haver com H, não só o A isolado, né? A gente não pode começar uma frase com A, só a letra A, e inúmeras pessoas vendo isso, justamente porque esse A não representa o verbo, tá? Ele não representa esse sentido de existir, ok? Para a gente finalizando então, pessoal, nossa última tela, haja ou haja. Também a enunciação é a mesma, né? São palavras homônimas, portanto, mas tem aquele H, aquele Hzinho que faz a diferença entre as duas palavras. A gente sabe que então o haja com H vai ser relativo ao verbo haver, tá? E o haja sem o H é relativo ao verbo agir, né? De executar uma ação. Olha o primeiro exemplo. Haja paciência, né? Aquela ideia de que exista paciência para que eu possa aguentar isso. Então é o verbo haver. Então o haja tem que ser com H. Na segunda frase, faça algo, haja rápido. Faça algo, faça rápido, né? Faça a ação rapidamente. Então aí vem do verbo agir. Portanto é o haja sem H. E depois, né, pessoal, talvez haja uma forma de compreender isso. Talvez exista ou talvez se faça uma ação, né? Aqui, na verdade, a gente tem o existir. Talvez exista uma forma de compreender isso. Talvez haja, portanto, com H. Certo, gente? Então, por hoje é isso. Finalizamos mais 5 pares de expressões para a gente compreender um pouquinho mais sobre os seus efeitos na língua, certo? Um abraço para vocês e até a próxima!